Se você espera que eu comece o vídeo falando que os humilhados foram exaltados, que Deus honrou o Justin Gates, né, por ser respeitoso, né, por não ficar com um ego muito alto, você tá no canal errado. O Ilia Topuria não perdeu a luta por causa do trash talk. Jesus, Deus, uma divindade, não favoreceu o Gate porque ele foi mais humilde e falou menos besteira. Isso não aconteceu. Teve um erro técnico. O Topuria deixou uma questão mental alterar o seu estilo de jogo e ele perdeu a luta no primeiro round por um erro técnico. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Já deixa o seu like, seu comentário, compartilha o conteúdo e se inscreve. Bora pro vídeo. A verdade é que essa foi a pior performance do Ilia Topuria na carreira dele. Ele deixou as promessas que ele fez interferirem no estilo de luta dele. Todo lutador experiente que usa do trash talk sabe que é só do cage pra fora. É da porta do cage pra fora. Lá dentro você não tem obrigação nenhuma de cumprir com promessa, cara. Trash talk é pra vender luta, não é pra interferir na sua performance. O Ilia Topuria falou tanto de que não passava do primeiro round, que ele ia nocautear em 2 minutos, que ele realmente deixou isso entrar na cabeça dele. Na minha visão, era só trash talk. Porque, pô, eu tinha ele como um cara experiente, mesmo sendo novo, tinha ele como um cara experiente, que sabe o que tá fazendo, que tem um time inteiro por trás ali. Pra que ele ia arriscar lutar desse jeito no primeiro round, lutar tão agressivo no primeiro round contra um cara como o Justin Gaethje, só pra cumprir uma promessa de trash talk, que ninguém ia lembrar daqui a um ano que ele falou isso, que a luta ia acabar no primeiro round. Ninguém ia lembrar dessa promessa. E por que eu falo isso? Por que eu falo com propriedade de que ele mudou o jeito dele de lutar? O primeiro round foi decisivo. O primeiro round ele já saiu com a cara aberta, sangrando, contra um cara de 38 anos, que tem um poder de nocaute e um poder lesivo, né? Onde a mão do Gaethje bate, abre ferimento, absurdo. Compara o primeiro round do Ilia Topuria contra o Justin Gaethje com o Ilia Topuria contra o Josh Emmett, quando ele não estava com um ego desse tamanho todo, querendo provar algo pra ninguém. Ele só queria vencer a luta de forma dominante, que ele fez no primeiro round contra o Emmett, lá embaixo no peso pena. A instrução era o seguinte: o Topuria, ele é um nocauteador, ele tem mão pesadíssima, só que ele já tá com mais de 37 anos, ele não vai aguentar nos rounds finais com você. Cara, assiste o primeiro round dessa luta. Ele Topuria se mantendo na distância, respeitando o Emmett. Se ele vai respeitar o Josh Emmett, por que ele não, se ele respeitou o Josh Emmett, por que ele não respeitaria o Gaethje? Se não, porque ele se cegou com o ego dele. Ele se iludiu com o ego dele. Cara, eu achei que isso não fosse acontecer, cara. Eu achei que ele era realmente um outro nível de esporte, um outro nível de performance de um jeito tão absurdo. E se ele precisar fazer wrestling pra ganhar do cara, ele vai fazer isso aqui não. Tava enganado. Ele se encheu tanto daquele trash talk, daquela mentira, ele até poderia achar mesmo que a grande eu não, na verdade, eu não acredito que eles sentaram na mesa e falaram: olha, a estratégia perfeita é você ir pro tudo ou nada contra o Justin Gaethje no primeiro round. Um cara de 38 anos, que se você jogar um pouco mais defensivo, com golpes mais precisos, por quarto round ele já vai estar morto e você nocauteia ele. Essa estratégia é boa. Eu duvido que o irmão dele falou assim: eu acho que é isso mesmo, Topuria. Eli, vamos fazer tudo pra vencer no primeiro round. Vamos nocautear esse cara no primeiro round. No round que ele tá com o melhor físico, no round que ele tá com gás e que a mão dele tá pesadíssima. Vamos arriscar tudo nesse round. Cara, eu achei que ele já tinha passado desse nível, cara. Me enganei, velho. No final das contas, ele é só um cara comum de 28 anos, né? Extremamente excitado, né? Exciting. Extremamente, tipo, deslumbrado com as coisas que têm acontecido na vida dele. E ele se cegou. Eu me frustrei um pouco, né? Achei que ele era mais profissional. O nível de desrespeito do Topuria, andando pra frente, com aquela guarda alta, sem nenhum movimento de cabeça, sem nenhum alerta defensivo. Ele só estava lá ofensivamente no primeiro round. Ele comeu de jab no primeiro round. O jab do Gaethje é duro demais. O Gaethje tem alguma coisa na mão dele que abre aonde toca. Nunca vi um cara que tem esse... Parece que a luva dele tem alguma coisa diferente. Parece que a luva dele é de brita. E rasga a cara de todo mundo, cara. Impressionante, é diferente, velho. É diferente. Foi 2, 3 jabs. Acho que foi 2 jabs. A cara do Topuria já tava vermelha e começando a sangrar. O Topuria deu uma entrevista não, postou lá no Instagram dele, dizendo que no primeiro round já não tava enxergando do olho direito. É, meu irmão, o Justin Gaethje bate duro, duro. Se ele tivesse respeitado o primeiro round do Gaethje, você viu o que ele conseguiu fazer no segundo round? Você viu o que ele conseguiu fazer no segundo?
Irmão, ele mesmo com a cara arrebentada, vindo do primeiro round horrível que ele perdeu, já tomou um choque ali psicológico. Mesmo assim, ele conseguiu voltar e botar o Justin Gaethje pro chão com cocô mole, meu irmão. Amoleceu o cocô do Justin Gaethje na porrada. Só que aí ele ficou por cima. Como que ele dá knockdown no cara com golpes na barriga, o cara vai pro chão e ele vai fazer jiu-jitsu, vai tentar uma finalização, vai tentar pegar o braço. Mano, eu nunca vi o Ilia Topuria tão burro, uma performance tão burra. Cara, o melhor que ele podia fazer, se ele estivesse 100% são com a cabeça no lugar, é, pô, dar um pouquinho de ground and pound e falar, levanta. Levanta que eu vou ter que caçar esse golpe na barriga aí, é mais um, mais dois, acabou, você não vai conseguir levantar mais. Era isso que ele ia fazer. Era isso que o Prates faria. É o cara que tá com a cabeça no lugar. Se você tiver um pouco ainda, pô, adrenado, sua cabeça não tá 100% no lugar, o que você vai fazer? Vou pro ground and pound. Vou ficar aqui por cima batendo. Só que não, ele foi fazer jiu-jitsu em 2026, cara. Armlock. Ele não foi nem, tipo, tentar pegar um katagatame, que é um negócio que, pô, ainda se pega hoje em dia. Ele tentou fazer um armlock e depois um armlock por baixo, com a barriga apontada pro chão. Tentou pegar umas costas muito mal pegadas, ficou lá no alto, o Gate só levantou. Caraca, eu nunca vi um Ilia Topuria tão cego, tipo, perdido, cara. O Ilia Topuria, que lutou com o Josh Emmett, lutou com o Volkanovski, ele não estava dessa forma, cara. E aconteceu exatamente o que o Gate falou. Quando passar do primeiro round, estiver no segundo, estiver no terceiro, você vai se arrepender de ter falado aquilo. Você vai sentir o peso, né? A pressão que você colocou em você mesmo e vai dar merda pro seu lado. Seu cérebro vai te boicotar. Ele não falou com essas palavras bonitas, né? Porque, pô, o cara não tem. Não é um ele não tem não é o forte dele falar bonito, mas foi isso que ele quis dizer. Caraca, foi exatamente o que aconteceu, cara. Terceiro round, o Ilia Topuria tava morto de tentar fazer jiu-jitsu. Tava morto. Que loucura. Outra questão que tá levantando bastante discussão aí é se ele desistiu ou não. Ele desistiu da luta? Cara, a real. E quando acabou o terceiro round, ele já tava querendo desistir. A primeira coisa que ele falou em voz alta, quando ele sentou no banquinho, foi que ele não estava enxergando mais de um olho aí. Ele falou, não tô enxergando de tal olho, não lembro qual que foi agora. Aí o irmão dele confirmou, não tá enxergando? Ele, não tô enxergando. Aí o irmão dele falou, chama o médico. Eu falei, caraca, então eles estão planejando a desistência, né? Eles estão planejando que o médico venha, analise, confirma que ele não está enxergando, porque ele acabou de falar que ele não está enxergando, e finaliza a luta. Pra ele não, tipo assim, não ser envergonhado. Você vê como que eles são seguros, como que eles jogam pelo seguro sempre. Uma equipe que joga pelo seguro, joga pelo certo. Qual que era o plano? Olha, essa luta acabou. Não tem volta essa luta aqui, você tá lutando errado, já tô mudando demais, vamos acabar essa luta da melhor forma, pra você não passar vergonha lá dentro. Ser nocauteado, cair duro. Vamos acabar essa luta aqui por uma parada médica. Vamos fazer isso? Aí ele chama, o médico vem, analisa e realmente dá o sinal de que ele não tá enxergando. Só que aí ele meio que, tipo, o cara que não quer passar vergonha de ser o cara que desistiu, ele fala: Não, não, tô bem pra lutar, tô bem pra lutar. Aí chama um outro cara, e o outro cara vem pra falar com o árbitro. Tipo, o médico já tinha feito assim, ó. Ele não tá enxergando. Já tinha feito isso. Só que chama um outro cara vem falar com ele, aí o médico examina ele de novo e deixa ele entrar. Cara, eu acho que nessa hora o Willian já tava assim, putz, grila, não era pra ele ter deixado eu voltar. Era pra eu ter pedido, chorado, falando. Tipo assim, ele queria que todo mundo visse que ele queria voltar pra lutar, entre aspas, queria, mas na verdade ele queria que o médico parasse ele. Pra ele ficar assim, não, me pararam, eu queria continuar, cara. Mas no fundo ele tá assim, graças a Deus que esse médico me salvou. Ele queria estar dessa forma já no terceiro round. Só que ele vai pra lutar pro quarto round. Isso no final do terceiro, né? Ele vai e começa o quarto round com esse mindset. Com o mindset eu queria que o médico tivesse parado dessa luta. Eu não quero estar aqui nesse quarto round. Esse era o mindset no quarto round. E o Gate continua fazendo a mesma coisa. Jab duro e um direto já um pouco mais preguiçoso, mas como a mão dele é dura, qualquer coisa já faz estrago. Mano, você vê que o lutador ele já vai pro lado primitivo. Ele entra no modo primitivo. Você vê o Tony Ferguson também nesse mesmo estado quanto o Justin Gaethje. Quando ele começa a ter umas reações esquisitas. Tipo, o Ilia e o Justin estavam distantes um do outro. Do nada o Ilia passa a mão no rosto assim e dá uns 2 passos atrás. Tipo, meu Deus, o corpo dele tentando preservar ele. Tipo, ele passa a mão no rosto. Cara, um lutador que fica assim, ó. Tipo, mano, ele tá se sentindo destruído. Ele já não tá mais no modo, vou fingir que nada tá acontecendo. O cara acerta um low kick duro, você fica serinho. Ele já tava no modo primitivo, um animal mesmo, agindo como um animal, com os instintos primitivos. Ele passou a mão no rosto, deu 2 passos pra trás. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
E ele conseguiu sobreviver esse round, cara. Pô, o moleque é guerreiro, velho. 29, eu acho, agora, 29 anos. Ele ainda consegue. Depois a gente vai tocar nesse assunto. Ele volta por 4 rounds. Depois do fim do 4 round, ele volta lá pro banquinho. E na hora que ele senta no banco, ele fala alguma coisa. Eu não sei se é georgiano o nome da língua, né? Mas ele fala alguma coisa pro irmão, mas com certeza o irmão já tava pronto pra parar, independente do que ele falasse. Deve ser muito difícil ver seu irmão nessa situação, né, cara? Aí o irmão já chama o árbitro e fala assim: não, a gente vai parar essa luta. A gente vai parar essa luta. E aí, meu irmão, acabou. Então, sim, eu acho que ele desistiu no terceiro round. Ele desistiu no terceiro round, mas queria passar a imagem de que não desistiu, de que queria lutar. Mas era mentira. Era mentira. Ele já tinha desistido. E o quarto round foi, tipo, desnecessário ele ter passado por aquilo ali. Podia ter parado. Podia ter parado. O irmão dele parou no quarto, de qualquer jeito. Ele passou por essa vergonha de solicitar a parada de uma luta de qualquer jeito. Né? E agora? Futuro. E outra coisa, é certo se fazer. Se jogam ele lá dentro no quinto round, isso é burrice, cara. Você quer o quê? Acabar com a carreira do cara? É isso que eles querem? Burrice? É um show de burrice, show de Michael Chandler? Não, não é isso que as pessoas inteligentes, que os times inteligentes fazem. Né? Então tá certíssimo. Parou ali no banco e dane-se o que vão chamar de fujão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tinha condição dele ganhar aquela luta mais. O último tópico seria o futuro. Né? Qual que é o futuro desse cara? Mano, ele é tão novo, que dá pra ele ficar 1 ano sentado recuperando. O psicológico. Ele é lutador. Ele é lutador de vencer o Justin Gaethje no primeiro round, sim. Ele é. Só que ele jogou errado. Jogou errado. Desmereceu o Justin. Desmereceu o Justin, tecnicamente falando. Desmereceu o poder do jab do Justin. Né? Então, sim, se ele entrasse, tecnicamente falando, falando sobre disciplina, se entrasse o Ilia Topuria, que lutou contra o Emmett, ele nocautearia o Justin Gaethje ali no terceiro, segundo round, quarto round. Mas não, entrou um cara burro. Um cara que lutou sem disciplina, lutou fora da estratégia. Né? Ou lutou numa estratégia ruim. Não tem como saber se era realmente a estratégia era essa, né? Entrar pra trocar porrada com o Gaethje no primeiro round. Às vezes a estratégia era essa. Se foi essa, uma estratégia ruim. Se a estratégia não foi essa, ele não teve disciplina pra seguir a boa estratégia e fez o que ele quis fazer. Né? Então o futuro dele é, cara, ficar parado uns 8 meses. Ficar parado uns 8, 9 meses. Deixar lutar pelo cinturão de novo. Deixar rolar mais uma luta por cinturão. Ficar olhando, né? Deixar passar como chama? Deixar passar uma luta. Deixa passar uma luta, assiste. E depois você tenta de novo. Né? Eu não sei, não vão, né, dar. Eu tô viajando, na verdade, né? Porque não vão dar uma luta o cinturão pra ele. E quem que ele vai lutar? Porque, por exemplo, você acha que o Arman vai esperar 8 meses pra lutar de novo? Não vai. Né? Eu acho que ele pode lutar com o vencedor de Perry Pimblett versus o Benoit Saint-Denis. Tipo, uma luta para longe mesmo, 8 meses. Ou ele pode sair fora, cara. Ele tá rico, ele tá rico. Esse texto que ele colocou aqui não tem nenhum indício que ele quer sair fora. Nenhum. Tem indícios do contrário, né? Que ele quer continuar, que ele quer lutar. Vou ler aqui o texto. Deus de parabéns, você disse que deixaria sua marca no meu rosto e você fez. Você tirou a visão do meu olho direito no primeiro round e no segundo round da minha visão, da minha esquerda também. Sem desculpas, tive o melhor camp de toda a minha vida e vim afiado, preparado e pronto. Ontem foi sua noite. Essa é a natureza desse jogo. Glória e dor caminham lado a lado. Vou me curar, vou descansar e voltarei mais forte, mais sábio e mais perigoso. E confie em mim, essa história entre nós está longe de acabar. Né? Eu entender que ele quer voltar e quer ter uma revanche. Né? Mas se ele sai fora agora, como ele é muito novo, cara, eu não quero ver isso acontecer. Eu quero que ele volte, quero que ele vença e quero que ele pegue o cinturão dos pesos leves de novo. E eu acho que ele é o melhor de todos os tempos. Como lutador, nas boas performances dele. Ele mostrou ter jiu-jitsu, ter wrestling, ter boxe. Ele mostrou ter tudo, cara. Ter tudo. Eu acho que ele é um dos melhores de todos os tempos. Eu acho que essa luta, essa performance, não define quem ele é. Imagina se a gente definisse o Islam Makhachev pela vitória, pela derrota dele por nocaute contra aquele brasileiro. Né? Não define quem ele é, essa derrota. Disso eu tenho certeza. E eu tenho certeza que se ele voltar, ele vai voltar com a cabeça no lugar. Uma luta contra um Benoit Saint-Denis é uma boa luta pra ele matar o cara. Não pode ficar falando essas palavras, né? Pra ele trucidar o cara e voltar com a confiança lá em cima, disputar cinturão de novo, independente de quem seja o dono. Né? Talvez, se os astros se alinharem, essa luta, eu achei que essa luta não ia acontecer, que eles não iam se trombar, que é o Maurício Ruff e o Ilia Topuria. Mas, cara, pelo andar da carruagem, se o Maurício Ruff fizer mais uma luta, olhando pra cima no ranking, não seja o cinturão, talvez daqui a 8 meses ele esteja numa boa posição para lutar contra o Ilia, para fazer ele um title eliminator. Quem ganhar disputa o título. Então abriu bastante ali o range de opções, abriu o leque de opções dentro do peso leve.
Não queria ver isso, né? Eu gosto de ver o impossível sendo feito, né? Não foi isso que eu quis dizer. É legal ver o impossível sendo feito no sentido do Gate, mas o impossível sendo feito no sentido do Topura é o lutador perfeito. É o cara que vence todo mundo melhor do que todo mundo já venceu. É o cara que nocauteia o Max Holloway. É o cara que vence o Volkanovski de uma forma que ninguém venceu no peso dele, né? O Islam venceu numa luta em cima da hora, no peso de cima, né? Nocauteou o Charles como ninguém nocauteou no primeiro round. Ele fazia tudo como ninguém tinha feito. Então era esse tipo de grandiosidade que eu queria ver. Não do Azarão vencendo, mas foi a verdade. O evento foi tão perfeito, tirando a luta do Alex Pereira, que até isso foi incrível, cara. Até isso parece que foi, tipo, escrito pelo Trump. Pelo Donald Trump, parece que foi escrita essa luta. Literalmente Rock Balboa, cara. Que loucura, velho. Que evento sinistro, velho. Que evento sinistro. Com certeza o melhor evento do ano. O Ilia é o melhor campeão de todos os tempos. O melhor campeão. Não tecnicamente falando ainda. Tô dizendo assim, você vê um cara que vai pra provar o que ele falou. Tipo, o Conor fazia isso. Mas se passasse também do round que ele disse que ia acabar a luta, ele não se estressava muito, não. Irmão, ele foi pra matar o Gate porque ele tinha prometido que ele ia. Ele falou, não, eu vou matar, eu vou pegar o Gate aqui no primeiro round porque eu disse que eu ia pegar. E ele foi pra cima, cara, ele é o campeão, velho, invicto. Ele não tava nem aí pra recorde, meu irmão. Ele entrou pra matar, ele não fez um estilo de luta Jorge St-Pierre, seguro, sabe? Deixando as coisas acontecer devagar no seu tempo. Não, ele falou, não, eu vou fazer, eu vou cortar aqui caminho, eu vou passar por cima. Cara, é desse tipo de gente que a gente precisa com o cinturão, cara. Então, cara, de verdade, espero muito que ele volte, ele apague essa derrota, ele mostre que ele é melhor que o Justin. É óbvio que ele é melhor que o Justin, né? Cada luta é uma luta. Ele é melhor que o Justin. Não tenho o que dizer. Ele é melhor boxeador, ele é melhor wrestler, ele é melhor no jiu-jitsu, no grappling. Ele é melhor que o Justin. Isso aqui, cada luta é uma luta. Cada luta é um pequeno momento numa história. Tudo pode acontecer. Você pode estar com a estratégia errada, você pode executar a estratégia certa de uma forma errada. Você pode fugir da estratégia, né? Que loucura, cara. Que loucura esse evento. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo, deixa um comentário, interage nos comentários, eu respondo todo mundo e se inscreve no canal. Falou? Até amanhã, tamo junto.